Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje eu quero falar sobre todas as leituras que eu favoritei no ano de 2018, segundo o meu Scooby. Mas antes de falar sobre essas leituras, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Eu uso o Scooby para monitorar as minhas leituras há muitos anos, então eu acho que desde 2018 é que eu tenho uma frequência mais estabelecida de colocar pelo menos todas as minhas leituras, mas desde 2023 que nenhuma das minhas leituras ficam fora de dar nota ou de organizar a estante como ela está dentro do aplicativo. Então eu acabei pegando o histórico das minhas leituras do ano de 2018, que foi o ano que eu tenho uma quantidade de leituras mais interessante, ainda que eu tenha em outros anos colocado esses históricos, mas eu decidi começar pelo ano de 2018, que foi quando eu fiz 25 leituras, e aí dessas 25 eu favoritei 9 livros e quadrinhos, e aí dando aí um total, digamos, de 36% das leituras que eu fiz naquele ano, eu acabei dando 5 estrelas, então se tornaram favoritos da minha estante e com certeza são leituras que eu me lembro até então em alguns aspectos. O primeiro livro favoritado em 2018, segundo o Scooby, eu não sei se a ordem está certa, é um livro de Star Wars, então é uma franquia que eu gosto muito, mas que eu falo muito pouco aqui no canal, ainda que tem uma parte da minha Bookshelf Tour focada nos livros e quadrinhos que eu tenho de Star Wars. E o livro é Honra entre Ladrões, faz parte dessa duologia Império e Rebelião, que é escrito pelo James Corey e foi publicado aqui no Brasil pela editora Universo Geek, que é o selo que basicamente publica Star Wars da Universo dos Livros. Esse livro, que é protagonizado pelo Han Solo, é que ele vai sair em busca de uma das missões que ele vai tentar resgatar aí uma, digamos, fora da lei. Então, eu não me lembro aqui muito bem o nome da personagem, mas eu sei que ela foi bem importante para a continuação das histórias Legends do universo de Star Wars. Então, aqui eu me lembro de ter gostado igualmente em relação ao primeiro livro, que no caso é protagonizado pela Princesa Leia, mas aqui a trama toda se passa bem depois da destruição da Estrela da Morte. Então, é um daqueles livros que infelizmente não faz mais parte do cânone de Star Wars, mas que expande o universo de uma forma muito competente e não por isso acabou se tornando uma das minhas leituras favoritas do ano de 2018. Vale lembrar também que quando essa duologia foi lançada, o primeiro livro foi lançado em capa brochura e a continuação acabou sendo lançada em capa dura, o que eu lembro que na época nós não entendemos por que aconteceu, mas eu ainda tenho a minha edição em capa dura. Esse livro aqui dá até uma dor no coração de falar dele, porque infelizmente não foi continuado pela Dark Side, que é o Círculo das Trevas. Esse aqui é o Protegido, que é o primeiro livro. Ela acabou lançando o segundo volume e o terceiro, mas se eu não me engano, são 5 livros para concluir essa série de livros. Aqui nós temos um mundo medieval, digamos que foi uma das apostas da editora em relação à fantasia, já que na época não se publicava tanto. Eu acredito que tinha a editora Leia publicando os livros do Brandon Sanderson, do George R. R. Martin, mas esse aqui realmente acabou chamando muita atenção, mas infelizmente a série foi pausada aqui no Brasil, mas eu me encantei muito com a forma com que esse mundo era construído, então tinha toda uma questão de esses personagens terem que lidar com runas. Então, eu quero reler esse livro para poder continuar a série, que pelo menos aqui no Brasil tem traduzido o segundo e o terceiro livro, e tem outros livros do Peter V. Brett, que também foram lançados aqui pela própria Dark Side e que eles foram finalizados e também já foram lidos. Eu já li eles em anos anteriores e gostei bastante. É um autor que merecia ter mais de suas obras publicadas aqui no Brasil. A terceira leitura é de Star Wars, que agora é um quadrinho que eu acabei favoritando em 2018, que foi um ano que eu me dediquei muito a ler obras do universo, tanto canon quanto Legends,
E aí, se eu não me engano, esse é um quadrinho que saiu com o selo Legends, por engano, mas vale confirmar. Ele que é uma continuação da série animada Clone Wars e na verdade, protagonizado pelo Darth Maul, que é o filho de Dan Tomir. Esse quadrinho ele é bem interessante, se você assistiu completamente ou se você tem alguma ideia sobre a série Clone Wars, acho que ele dá uma continuação digna àquela série, que é uma das mais aclamadas pelos fãs de Star Wars. E aí aqui, além disso, tem toda a questão do Darth Maul ser um personagem muito relevante e que, na verdade, sustenta as suas histórias. Eu acredito que tudo que se passa ao redor dele, que é apresentado nesse quadrinho, acaba trazendo pontos muito positivos, tanto para a jornada dele, ainda que ele seja um Sith e seja ali do lado sombrio da força. Eu acredito que os personagens secundários aqui também fazem uma diferença assim gigantesca. Eu acredito que dos quadrinhos protagonizados pelo Darth Maul que eu já li, esse é realmente um dos melhores. Agora uma continuação, o livro Dívida de Honra, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Aleph, enquanto ela era responsável pelas publicações do universo cânone de Star Wars aqui no Brasil. Nós temos essa continuação de Marcas da Guerra, que também foi um favoritado, mas eu acredito que tenha sido ali para 2017. Esse livro que marcou aí, digamos que um retorno triunfal da franquia, digamos que em relação aos livros, já que a Aleph assumiu essa parte, enquanto os quadrinhos eram publicados pela editora Panini. Aqui nós temos um livro que vai se passar, não é que vai se passar, mas ele faz parte dos lançamentos que aconteceram em relação ao filme O Despertar da Força. Então foram uma série de lançamentos que eles acabam chamando de ondas. Então esse, felizmente, chegou no Brasil. E ele que é escrito pelo Chuck Wendy, o Dívida de Honra, faz parte da trilogia Aftermath, que é o segundo livro. Então, assim, tem muita coisa que tem sobre a queda do Império, então, digamos que os últimos líderes do Império estão sendo caçados, e o livro traz aspectos muito relevantes e que seriam desenvolvidos nos próximos filmes, agora que estão aí sob os cuidados da Disney. Agora a próxima leitura é um mangá, eu não tenho ele aqui mais, mas é o primeiro volume do Kanzenban de Cavaleiros do Zodíaco, e que faz parte da minha memória afetiva de infância mesmo. Então lembro de assistir o desenho e acaba que é uma franquia que acabou extrapolando aí a TV mesmo, então fazia parte da infância de várias pessoas e fez parte da minha. Eu li esse primeiro volume, gostei bastante, porque eu acho que tinha toda essa parte do saudosismo, já que tem essa conexão com a minha infância, então foi outro 5 estrelas, e ali nesse primeiro volume você tem diversas, digamos, tramas que no anime ele acaba sendo desenvolvido aí ao longo de vários episódios, mas nesse primeiro volume, se você tem essa conexão afetiva com o Cavaleiro do Zodíaco, ali, digamos que pelo menos uma parte dos primeiros 5 episódios, quando eles estão apresentando todos os cavaleiros, então apresenta aí as premissas básicas, como eles chegaram até esse ponto de se tornarem cavaleiros, é interessantíssimo, então não tenho dúvida que foi um 5 estrelas muito merecido. Mais um quadrinho que eu dei 5 estrelas, mas esse, infelizmente, eu não me lembro muito da trama, eu só sei que faz parte de 2 personagens bem importantes e que são personagens que eu gosto bastante, que no caso é o Juiz Dredd e o Lobo. Então nós temos aqui um personagem da 2000 AD, um personagem britânico, e depois nós temos um personagem super conhecido hoje em dia da DC Comics. O quadrinho, eu vou colocar a capa aqui, mas ele era até um quadrinho bem antigo, que é Lobo, Juiz Dredd, Motoqueiros Doidos versus Mutantes do Inferno. Então era um crossover entre esses 2 personagens relevantes para o cenário dos quadrinhos na época. Então, enquanto o Lobo é da DC, o Juiz Dredd é da editora britânica 2000 AD. Na trama, o Lobo chega a Megan City One e acaba enfrentando o Juiz Dredd em meio a uma guerra de gangues de motoqueiros e mutantes. Então tem toda aquela questão de violência que é comum nas tramas dos 2 personagens. Então eu acredito não, tenho certeza que isso foi muito bem combinado ali no roteiro. Gosto muito
da arte desse quadrinho, e aí alguns dos temas que você acaba encontrando em ambos os personagens e que foi levado ali, que você tem uma disparidade entre anarquia versus ordem, já que o Juiz Dredd está muito conectado a isso, a essas questões de anarquia e de estar ali sempre colocando ordem em Mega City. Mas o Lobo é um personagem totalmente diferente, então digamos que ele seria ali a parte arruaceira, mas que é um anti-herói e que funcionou muito bem nesse quadrinho. Alguns anos atrás, a editora Nova Fronteira acabava lançando em parceria com a Amazon, eu lembro que esses livros só podiam ser vendidos na Amazon, que era a Biblioteca Áurea, e aí esse livro eu acabei favoritando, porque ele é uma série de críticas a, digamos que, a moral e os princípios da época em que ele foi publicado, que é Código dos Homens Honestos, do Honoré de Balzac, então é um super clássico, e foi o meu primeiro contato com a escrita do Balzac, e me chamou muita atenção justamente essa questão da ironia, desses preceitos que se acreditava que fazia parte da honra dos homens, e ele vem aqui e escreve um código de conduta que vai justamente por outro caminho. Das leituras que eu fiz, obviamente do ano, essa e a última que eu vou falar são as maiores disparidades. Eu acho que eram um dos meus primeiros contatos com obras clássicas, e aí, digamos que depois eu fui abandonando os livros de Star Wars e focando mais em tramas como esse livro clássico que faz parte da biblioteca de muitas pessoas, mas continua aí lendo Star Wars. Um dos meus autores de terror preferidos, que é o Stephen King, também é um autor que eu acho que eu deveria falar mais aqui no canal e que eu acho que eu nunca fiz nenhuma resenha de livro e nunca falei nada sobre ele aqui, mas é esse quadrinho que foi lançado pela editora Darkside, que é N, esse livro que é uma adaptação do conto que faz parte do livro Ao Cair da Noite, que são um livro de coletâneas, né, na verdade, do Stephen King. Aqui, ele que foi originalmente publicado pela editora Marvel, aqui nós temos essa história que mistura aí um terror psicológico bem ao estilo Stephen King. Aqui ele tem uma sobrecapa, não é mais essa capa, e eu vou ler um pouco aqui da sinopse para que vocês se relembrem. N adapta um poderoso conto de Stephen King sobre a relação entre o paciente N e seu analista que o trata de transtorno obsessivo compulsivo TOC. Um grupo de 7 pedras nas terras de Ackerman, no Maine, intriga N, levando a uma investigação que coloca em um caminho sem volta. Então, aqui ele conta com o roteiro do Mark Gurgen, que já trabalhou em Wolverine e Homem-Aranha, e a arte do Alex Maleev, que também já trabalhou em histórias do Homem-Aranha e Demolidor. E aí a obra leva o leitor para o interior do Maine e da mente dos personagens e de sua necessidade incansável de catalogar, contar e organizar cada elemento da sua vida para montar um quebra-cabeça complexo nesse assustador mergulho na loucura. Então, é uma adaptação de um conto do Stephen King. Eu nunca li esse conto, mas lembro de ter gostado bastante dessa adaptação em quadrinhos. Então, acho que vale muito a pena agora ler o conto e depois voltar aqui para ler essa adaptação em quadrinhos. O próximo livro e último que eu vou falar aqui, que foi favoritado em 2018, eu não encontrei a edição dele, ainda que eu tenha aqui, que foi o Gente Pobre, do Dostoiévski, um livro fantástico que eu li em 2018, que eu gostei muito. Na verdade, foi o meu primeiro contato com uma obra do Dostoiévski. Eu tenho o hábito de sempre começar projetos de leitura pela primeira obra que esse autor escreveu, então eu prefiro seguir lendo em ordem cronológica, digamos assim, de lançamentos, mas infelizmente eu não consegui dar seguimento e já reiniciei esse tipo de projeto várias vezes, mas é um livro que me marcou bastante. Eu acho que muita gente acaba não indicando como o primeiro romance do Dostoiévski, mas eu acredito muito nisso de você ir crescendo, criando maturidade enquanto você lê um autor de acordo com os lançamentos que ele fez. Então, geralmente eu prefiro fazer essas leituras por ordem de lançamento, mas como já se passaram alguns bons anos, digamos, já se passou 7 anos, acho que cabe uma releitura para esse livro, porque a trama em si eu lembro algumas partes, mas continua ainda sendo um livro favoritado, mas que eu preciso relembrar
o que realmente me motivou a gostar tanto desse livro. Bom, então essas são algumas das minhas leituras de 2018 que eu acabei favoritando, dando 5 estrelas. Alguns dos livros eu não tenho aqui, mas eu falei sobre eles. Então quero voltar aqui para fazer de cada um dos anos seguintes, 2019, 2020, até chegar no ano de 2025. Deixar esse como um vídeo que anualmente vai ter essa atualização aqui no canal, pelo menos enquanto ele existir. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Isso ajuda muito na divulgação do Recomendo Ler e faz com que o canal chegue a mais pessoas. Tem vídeo aqui toda quarta e todo domingo, pontualmente. E se você gostou de alguma dessas leituras, se você já leu, deixe nos comentários se eles fazem parte das suas leituras favoritadas, independentemente do ano. Se você leu em 2018, também eu vou gostar muito de saber. Mas, se você também tem a sua lista aí dos livros favoritados em 2018, pode deixar nos comentários que eu também vou gostar muito de saber. Quero reforçar o meu agradecimento a você que assistiu esse vídeo até o final, aos novos inscritos que estão chegando. Vá me seguir lá no Scooby, eu vou deixar o link aqui, o primeiro link na descrição do vídeo, e aí pra gente se seguir a partir de hoje e acompanhar aí os favoritos de cada um. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo.